Bom, o tema de hoje, perdão, o que é, onde vive e do que se alimenta, né? Esse é um assunto que tem estado no meu coração no último mês. Aí eu acho que todo dia eu acordo pensando nisso, né? E essa palavra tem falado muito comigo, né? E embora o perdão seja um assunto bem fora de moda hoje em dia, né? É um assunto que não está em pauta hoje, né? Ao longo do tempo a gente vê as pessoas cada vez mais perdendo a noção sobre o que é o perdão, né? Perdendo até o senso de humanidade, né? Uma com as outras, de misericórdia, né? Nós vemos todos os dias aí nos jornais notícias que nos desanimam, né? Violência cresce a cada dia. Nós vemos agressividade no nosso ciclo social, né? No trânsito, no trabalho, nas pessoas que interagem conosco, né? No dia a dia. As pessoas não se toleram mais, né? A intolerância cada dia cresce e as pessoas acabam não se respeitando, né? Pouco tempo atrás, o ano passado, nós vivemos uma situação diferente, acho que nunca vivida aqui, né? No nosso país. Nosso país passou por uma divisão na época das eleições, onde ou você era do partido A ou você era do partido B, né? Ou você era Dilma ou você era Aécio. E naquela época eu me lembro que foi uma divisão mesmo, né? Que as pessoas se odiavam, né? Quem votou na Dilma odiava quem votou no Aécio. Quem votou no Aécio odiava quem votou na Dilma. E nós vemos isso tudo nas mídias sociais, né? Nós podemos acompanhar. E foi uma divisão muito grande, né? Um respeitando a posição do outro. Daí um coloca no Facebook sobre um partido naquela época e a outra pessoa chegava entrando de sola, né? E as pessoas se odiaram muito naquela época, né? Eu recebi uma mensagem esses dias, né, num desses grupos de WhatsApp, né? E tem um pessoal no meu trabalho que é totalmente anti-PT, né? Não que eu seja a favor também, não vamos entrar no mérito, né? Mas aí, no primeiro de abril, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, né? Uma foto com uma capa de revista ideal, assim, dos sonhos, né? E tava lá, né? A foto principal, a Dilma no hospital, né? Com a legenda Dilma lutando contra o câncer terminal no Hospital São Luís. Então é bem de mau gosto, né? Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, né? E o pessoal no WhatsApp, já pensou se fosse isso? Que bom que seria, né? Poxa, né? Eu não votei nela, eu não aceito algumas coisas, algumas posições do governo dela, mas também não quero que ela morra, né? Pelo amor de Deus. Então a misericórdia e a tolerância entre as pessoas vem se diminuindo cada vez mais, né? Hoje, para a gente ver uma pessoa se desentendendo na rua, no trânsito, é a coisa mais fácil que tem, né? Então, perdão, eu creio que é um assunto que não está em pauta, é um assunto que não é mais comum nos dias de hoje, né? Mas embora esse assunto não esteja em pauta e seja um assunto meio esquecido, né? Eu acho que o perdão é um dos temas mais recorrentes na nossa vida, né? Em algum momento, não poucas vezes, durante a sua vida, nós somos demandados a perdoar, né? É exigido de nós, ou nós perdoamos, ou não conseguimos prosseguir, né? Ou nós perdoamos, ou não conseguimos seguir em frente. Então, embora perdão seja um assunto meio esquecido, né? É um assunto que é recorrente nas nossas vidas, né? Não poucas vezes durante a nossa vida nós temos que perdoar, né? E como é difícil perdoar, né? É muito difícil, às vezes, pelo aquilo que foi feito para nós, né? Algo muito grave. Às vezes, por quem fez, né? Pô, justo o Nelsinho, né? Justo ele. Então,
Você já se decepcionou alguma vez com alguém, meu irmão? Alguém já te magoou? Já te feriu? Alguém já te feriu tanto e você ficou tão magoado, essa pessoa nem te pediu perdão depois. Isso é algo comum nas nossas vidas? Então, se você já se sentiu assim, essa mensagem é para você, tá? E vamos orar de novo. Senhor Jesus, Pai, nós estamos aqui, Senhor, diante desse tema aqui, Pai, vem falar com o nosso coração, Senhor. Nós vemos as pessoas, Senhor, perdendo cada vez mais a tolerância uma com as outras, Senhor. Nós temos que ser luz nesse meio, Pai. Pai, nos ensina a perdoar como Cristo nos perdoou, Pai. Ó Jesus, nos fortalece, nos traz aprendizado essa noite, Senhor. Nós queremos sair diferentes, Senhor. Não queremos sair iguais. Em nome de Jesus, amém. Bom, a palavra está lá em Mateus 18, do 21 ao 35. Como é um texto longo, né? Acho que a gente precisa de uma voz mais de locutor e tal, né? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes. Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, entrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Obrigado, Flávio. Bom, então, nós acabamos de ler, né? Jesus estava lá com seus discípulos, ensinando, conversando, contou essa parábola do homem que devia muito, e o rei vai lá e se compadece do homem, perdoa. Esse homem sai ali da presença do rei, encontra o seu conservo, e que devia menos, né? Mas mesmo assim não o perdoou e exigiu que ele pagasse a dívida. E então o rei chamou o servo de novo e falou: agora você vai ter que pagar. E no final a palavra nos diz que nós temos que perdoar ali, né? Assim é no reino dos céus, a mesma coisa, né? Assim como Cristo nos perdoou um dia naquela cruz, nós somos praticamente obrigados a perdoar o nosso irmão, né? Quando ele pecar contra nós. E Pedro
pergunta a Jesus, né? Mestre, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E repare que Pedro, ele já sabia desse mandamento, né? Porque ele não pergunta se ele deve ou não, ele já fala, eu sei que tem que perdoar, mas quantas vezes, né, que eu devo perdoar? Até 7? Ele devia ser do tipo de pessoa que para tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. E Jesus respondeu para ele e falou, Pedro, que 7 o quê? 70 vezes 7, né? É incondicional, o perdão é algo incondicional. E Pedro, ele sabia que tinha que perdoar, mas eu acho que o conceito do perdão na vida de Pedro talvez não estava muito claro. Ele não entendia talvez como algo incondicional, né? Então parece que não estava muito claro para Pedro o conceito do perdão, né? A essência. E para nós também muitas vezes acontece isso, né? O perdão é um tema que às vezes nós não sabemos muito, nós não temos muito claro no nosso coração. Nós sabemos que devemos perdoar, nós sabemos que perdão, nós somos perdoados, nós temos que perdoar, é um mandamento, mas às vezes não está muito claro no nosso coração, né? Então, eu elenquei aqui algumas mentiras e algumas verdades sobre o perdão, né? Que a gente vem aprendendo desde cedo, algumas coisas que talvez, algumas mentiras e algumas verdades sobre o perdão, né? Bom, a primeira mentira sobre o perdão é a seguinte: que o perdão, ele foi feito para o perdoado, né? Quem precisa do perdão é o perdoado. Isso aí é uma grande mentira, né? Quando Jesus manda Pedro perdoar 70 vezes 7, não é as 490 vezes que ele diz, né? Ele não está limitando o perdão, né? 490 vezes. Ele está, na verdade, dizendo que o perdão é algo tão bom, mas tão bom para a pessoa que vai perdoar, que para que colocar limite, né, Pedro? Se o perdão é tão bom, para que você vai colocar um limite no perdão, né? Então esse é a primeira mentira, o primeiro mito sobre o perdão, né? Que nós pensamos muitas vezes que o perdão é só para quem nos magoou, nos ofendeu, né? É eles que precisam do perdão, e não é verdade, né? O perdão é algo primeiramente para quem foi ofendido, né? E essa é uma grande... Essa afirmação é muito falsa, né? De que quem precisa do perdão é o perdoado, né? E essa grande mentira, ela anda de mão dada com a próxima que eu vou falar, que uma afirmação também muito falsa que nós vemos muito é essa aqui, ó. Nós só conseguimos perdoar uma pessoa se a pessoa nos pedir perdão primeiro, né? O perdão, nós achamos muitas vezes que o perdão ele é para o arrependido, né? E essa afirmação, ela é muito falsa, mas ela tem um pouco de verdade, por isso que ela é tão forte. É verdade mesmo que uma pessoa só vai ter uma experiência genuína com o perdão se ela se arrepender e pedir perdão, né? Caso contrário, vai ser como um presente recebido, nunca aberto e muito menos usufruído, né? Então, essa afirmação é um pouco verdade olhando por esse lado. Uma pessoa só vai ter uma verdadeira experiência, uma experiência genuína com o perdão se arrepender. Mas ela é completamente falsa quando nós olhamos para a cruz de Cristo, né? Quando nós olhamos para a cruz e vemos que ali Deus nos perdoou de todos os nossos pecados, né? Aqueles que nós já fizemos, aqueles que nós fizemos sem consciência, com consciência, aquilo que a gente vai fazer, todos os pecados foram ali perdoados, né?
E essa afirmação se torna cada vez mais sentido quando a gente pensa no seguinte, né? Bom, para eu perdoar, né, eu preciso esperar a outra pessoa me pedir perdão para liberar o perdão. E se essa pessoa não pedir perdão nunca? E se demorar anos, 20 anos, você vai ficar a vida inteira com isso guardado? Essa afirmação, ela é completamente infundada, porque é como se nós estivéssemos dando a nossa vida, dando controle da nossa vida à pessoa que nos feriu, né? Então, meu irmão, o perdão não é para o arrependido, né? Nós não temos que esperar a pessoa se arrepender e vir pedir perdão para a gente, né? E isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Devemos perdoar, assim como Cristo nos perdoou lá naquela cruz, né? Aí, o máximo que vai acontecer é um dia alguém vir pedir perdão para você. Me perdoa, cara, porque 10 anos atrás eu pisei na bola com você, eu te magoei, me perdoa, cara. Daí você vai olhar para ele e falar: meu, que bom que você está aqui, que bom que isso já não faz mais parte da sua vida, você já se resolveu, mas eu te perdoei faz muito tempo, faz mais de 10 anos. Então, isso é uma afirmação muito falsa, né? Que o perdão só serve pro arrependido, né? Nós não devemos esperar a pessoa que nos feriu se arrepender para poder liberar perdão, até porque a gente não sabe se isso vai acontecer, né? Pode demorar muito. Uma mentira muito grande também sobre o perdão é a que eu vou dizer agora: quem perdoa, esquece. Isso é algo muito forte também, que está muito presente no nosso coração. Às vezes a gente só acha que a gente vai conseguir perdoar alguém se a gente esquecer o que a pessoa nos fez, né? E é impossível, meu irmão, você esquecer aquela pessoa que um dia te fez mal, né? É impossível. Nós não temos um botão de delete no nosso coração, onde a gente é magoado, ferido, a gente vai lá, aperta o botão e tudo está certo, né? E essa afirmação nos traz culpa muitas vezes, porque como a gente não esquece quem nos fez mal, a gente fica pensando: a gente não consigo perdoar, né? Não consegui perdoar aquele irmão. Mas não é isso. Quem perdoa, nós não conseguimos esquecer completamente, né? Mas existe outro caminho também, meu irmão. O que nós podemos fazer nesse período, quando a gente não esqueceu ainda aquilo que o nosso irmão fez pra gente, aquilo que a gente sofreu, meu irmão, deposita isso aos pés da cruz. As feridas, as cicatrizes abertas. Não precisa abrir aí, Salmo 41, coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Então, meu irmão, quem perdoa, não esquece, mas nós podemos colocar aos pés da cruz todas essas feridas, toda essa mágoa, né? Nós muitas vezes esperamos, nós achamos que nós precisamos nos curar primeiro para depois perdoar, né? E não é assim. Às vezes nós achamos que o perdão está no caminho para chegar na cura, né? Nós achamos que a cura, ela está no caminho para você conseguir perdoar. Você perdoa primeiro, depois o seu coração é curado. Mas é completamente contrário, né? Primeiro nós perdoamos, depois nós somos curados, né? E, meu irmão, deposita, que você possa depositar aos pés da cruz
essas feridas, né? E que você um dia, você não vai esquecer a quem te magoou, mas você vai conseguir lembrar sem sentir aquela dor, né? Às vezes quando você menos esperar, você vai pegar em si falando, nossa, tanto tempo que eu não penso nisso, né? Antes eu pensava todos os dias. Antes eu acordava pensando nisso, ia dormir pensando nisso. Hoje pensei e nem machucou como antes, né? Então, meu irmão, essa é uma grande mentira. Quem perdoa esquece, né? Isso traz culpa ao nosso coração, porque nós não conseguimos esquecer e nós vamos nos culpando com isso, né? Achando que nós estamos, talvez, nós estamos com o coração, nós não conseguimos perdoar, mas não é verdade, né? Que nós possamos, eu sei que é difícil quando alguém erra conosco, né? É muito difícil perdoar e machuca bastante o nosso coração, mas que nós possamos depositar tudo isso aos pés da cruz mesmo, e um dia nós vamos lembrar da situação, daquilo que nos fez mal um dia, nós vamos lembrar sem sentir dor, né? Isso que é o perdão, que é a cura do nosso coração, né? Agora, meu irmão, nós já falamos muito já de afirmações falsas, né? Vou falar uma grande verdade agora. Uma grande verdade sobre o perdão é a seguinte: que a ausência do perdão, ela cria barreiras no nosso coração, né? Ela cria... Lá em Mateus 8, onde a gente leu, né? Se você ler um pouco atrás, no versículo 15, não precisa abrir também, está escrito assim: se o irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Se ele se recusar a ouvir também, a igreja trate-o como um pagão, um publicano. Então, meu irmão, a Bíblia é tão sábia, as Escrituras é algo tão sábio, que Deus já sabia que um dia nós teríamos problemas de relacionamento, e a grande barreira que a ausência do perdão nos gera, ela cria barreira em relacionamentos, né? Às vezes você se magoa com um irmão, com um amigo, e essa coisa mal resolvida entre os irmãos, ela gera uma barreira em nós, né? Então, Jesus falou bem claro nas Escrituras, assim, se tem problema com o teu irmão, vai lá e resolve. Se algo te fez mal, se você se chateou, vai lá e resolve, não deixa isso para depois, cara. Vai lá e resolve quando ele falar, você pisou na bola, fiquei chateado. Se ele não ouvir, chama um outro irmão, conversa junto com ele, né? É isso que nós acabamos de ler. Se mesmo assim ele não quiser te perdoar, não entender, chama a igreja também, chama os pastores ali para conversar com ele. E se mesmo assim, a Bíblia fala, se mesmo assim não adiantar, trate ele como um pagão, um publicano, né? Um cara que está fora da visão, né? Ele pode estar com a gente aqui, mas ele não é um cristão de verdade, né? Então, meu irmão, se você tem um problema com alguma pessoa, algum amigo, vai lá e tenta resolver. E é isso que as Escrituras nos dizem, né? Não deixe essa semente no seu coração de mágoa, de rancor, ir crescendo, porque vai gerar uma barreira muito grande, e isso atrapalha, isso nos cega às vezes, porque a gente se magoa com alguma pessoa e depois já não consegue mais nem olhar para a cara dela, vira a cara para ela, e quando a gente vê, a gente está com aquela barreira tão grande no nosso coração que a gente não consegue nem... A pessoa entra por aqui, você sai pelaquela porta. E isso nos cega até o ponto que nós não conseguimos
nós não conseguimos observar a mudança da pessoa, né? Às vezes a pessoa te magoou, te pediu perdão e tal, mas você já deixou criar aquela barreira, já não consegue mais ficar perto da pessoa, já foge dela. Às vezes a outra pessoa até já mudou, ela já foi tratada por Deus e nós não conseguimos enxergar por causa dessa barreira. Às vezes a pessoa que pisou na bola com você até já mudou mesmo, já não é mais a mesma, né? E essa barreira que nós deixamos criar no nosso coração, ela nos impede de ver até o agir de Deus, né? Porque às vezes Deus já agiu na vida da outra pessoa, a pessoa já não é mais daquele jeito, já não faz mais aquelas coisas, e a gente ainda está rotulando aquela pessoa da mesma forma que ela nos magoou um dia, né? Então, meu irmão, não deixa criar barreira, não deixa a ausência do perdão criar nenhuma barreira no nosso coração, né? A Bíblia fala, se tiver problema, vai lá e fala com o seu irmão, expõe aquilo que que te magoou, fala, não gostei disso, daquilo, e é bom sempre resolver, porque dia após dia isso aí vai gerando barreiras, e começa, às vezes o inimigo é tão sutil, né, nas coisas, às vezes começa bem sutil no nosso coração, né? Às vezes o cara está ali, a gente desvia para não cumprimentar o cara, e começa de uma forma bem sutil, mas isso vai virar uma bola de neve, e quando você se dá conta, você não suporta mais seu irmão, né? E não é isso que Deus quer, né, para nossas vidas. Deus tem algo muito diferente disso, né? Então, a ausência do perdão cria barreiras. Primeira barreira nos relacionamentos, né? Seja ele entre irmãos da igreja, entre amigos, entre família. Não deixe nada mal resolvido, que essas coisas, esses assuntos pendentes, eles vão gerando em nós barreiras muito fortes, né? A ausência do perdão também cria barreiras. A primeira delas nos relacionamentos, e a segunda dentro de nós mesmos, né? Às vezes a ausência do perdão, alguma pessoa que nós não conseguimos perdoar, né? Isso vai gerando traumas e danos no nosso coração, e parece que a nossa vida às vezes não vai para frente, porque a gente não consegue prosseguir, parece que a gente sempre está lembrando daquilo que nos fez mal um dia, né? Essa barreira é muito forte, ela você não consegue prosseguir na sua vida, seja ela pessoal, profissional, sentimental. Às vezes, meu irmão, nós temos guardado coisas que nós não deveríamos guardar, né? Jesus falou ali que, se o perdão é tão bom, por que você vai deixar de perdoar? Perdoa, tira isso do seu coração. Se talvez, daí você pode até falar, pô, Pedro, mas você não sabe o que passou na minha vida, o que aconteceu comigo. Eu não sei mesmo, mas eu sei que você pode acabar com isso, meu irmão, colocando essas feridas, esses assuntos mal resolvidos do passado nas mãos de Deus, né? Não creio que seja vontade de Deus algo do passado atrapalhar o seu presente e comprometer o seu futuro, né? Então, meu irmão, se existe algo mal resolvido lá atrás, isso nós às vezes não percebemos, mas isso vai gerando uma barreira tão grande no nosso coração, né? E que nós não conseguimos prosseguir, né? Nós não conseguimos prosseguir. É muito difícil isso, às vezes você perdoar alguém que te fez mal lá atrás, e isso ainda é muito presente na sua vida, né? Eu estava ouvindo uma pregação essa semana sobre o perdão também, e o pastor falou assim, que perdão quando alguém pega contra você, é feita uma dívida com 3 vias, né? Uma fica com você, uma fica com o ferido, uma com a pessoa que feriu e outra com Deus, né? Deus na mesma hora pega a dívida e rasga e joga fora, fala, já foi pago.
resta a nós saber o que fazer com a que ficou na nossa mão, né? Coloca lá na cruz de Cristo. Fala assim, ó, Deus, é contigo. Eu não quero que a minha vida fique parada por causa disso, né? Trata o meu coração, cura as feridas do meu coração. Não quero que isso me atrapalhe mais, né? E, meu irmão, Deus é fiel e os planos dele são muito maiores para nós e ele vai saber o que fazer. Amém? Agora, tem outra grande verdade sobre o perdão que eu vou falar, mas antes eu queria passar um vídeo. Gary Leon Ridgway, 54 anos, confessou ter assassinado 48 mulheres, tornando-se o maior assassino em série da história dos Estados Unidos. Conhecido como o assassino de Green River, ele assumiu a culpa pelas mortes no Tribunal de Justiça de Seattle no dia 5 de novembro de 2003. No dia 5 de novembro de 2003, todas as dúvidas quanto à culpa de Ridgway foram apagadas. Ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. Ele concordou em cooperar com as investigações sobre suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 1, pela morte de Wendy Lee Caulfield? Culpado. Como você se declara diante da acusação de homicídio qualificado em primeiro grau, como descrito no processo 2? Culpado. Culpado. É como se ele não tivesse um pingo de remorso pelo que fez. Sabe, ele matou tanta gente que nem ao menos se lembra quem eram, como eram. Eu simplesmente não consigo acreditar que alguém tenha matado toda essa gente e não se lembre delas. Nem os parentes enfurecidos de suas vítimas, que foram convidados a se pronunciarem no tribunal no dia em que Ridgway foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional no dia 18 de dezembro de 2003. Você disse que as lembranças de todas as mulheres que matou foram apagadas. As nossas não foram. Você disse que elas não significavam nada para você, mas elas significavam tudo para nós. Ela era uma mãe, ela era uma esposa, ela era uma irmã, e nós sentimos a falta dela. Gary Ridgway permaneceu sentado com um semblante inexpressivo enquanto os familiares de suas vítimas os amaldiçoavam e o ridicularizavam. Ele é um animal. Eu desejo que ele tenha uma morte demorada, sofrida e cruel. Ele vai para o inferno, que é o lugar dele. Mas o seu semblante enrijecido começou a se despedaçar quando o pai de uma de suas vítimas apareceu para surpreendê-lo com uma dose de bondade humana. Senhor Ridgway, há pessoas aqui que lhe odeiam. Eu não sou uma delas. Você dificultou para mim a prática daquilo que creio, que é o que Deus quer que eu faça, que é perdoar. Você está perdoado. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Bom, um vídeo muito forte, né? Esse cara foi um dos maiores assassinos em série dos Estados Unidos e no julgamento dele, as pessoas condenando, né, e falando, quero que você morra mesmo, você tem que morrer, você não merece a vida, né? E daí um pai de uma vítima vai lá e perdoa o cara, né? Isso tem tudo a ver com uma outra verdade que eu tenho a dizer sobre o perdão, que perdoar é amar. Perdoar
é ir contra a nossa própria natureza humana, né? A nossa natureza humana, quando nós somos ofendidos, a tendência natural é nós retrucarmos, né? É a vingança. Então, perdoar é ir contra a nossa própria natureza, né? É dizer não às nossas vontades, à nossa carne, aos nossos desejos, né? Quando nós perdoamos, nós colocamos Deus no controle da situação, né? E quando nós perdoamos, Deus está moldando nosso caráter, né? Deus está nos polindo e fazendo com que nosso caráter melhore a cada dia, né? Quando nós perdoamos, nós provamos a graça de Deus, né? E nós somos livres para amar o nosso próximo, né? Então, meu irmão, o perdão é algo muito difícil, né? É algo muito difícil porque mexe com sentimentos, mexe com coisas do passado, mas nós temos que aprender a olhar o perdão com uma outra ótica, né? A ótica de Cristo, né? Que nos perdoou naquela cruz e levou todos os nossos pecados, né? Então, meu irmão, é isso que eu tinha no meu coração para falar sobre o perdão. Eu quero pedir para você abaixar sua cabeça. Nós vamos cantar uma música. Preste atenção na letra dessa música. Depois nós vamos cantar juntos. É tempo de largar as pedras da acusação e olhar com compaixão para o meu irmão. É tempo de parar de me justificar pelos meus erros e me arrepender diante do Senhor. É tempo de perdoar a quem te magoou, como o Pai me perdoou. Ser livre para amar, ser livre para amar, ser livre para amar. Deus nos fez diferentes, mas somos iguais para Ele. Deus nos fez diferentes, nós somos iguais para Ele. Tiramos o mesmo ar, nos aquecemos do mesmo sol, tomamos a mesma chuva, entramos no mesmo mar e respiramos o mesmo ar, nos aquecemos do mesmo sol, tomamos a mesma chuva, entramos no mesmo mar. Hoje resolvi mudar, resolvi perdoar. Hoje resolvi mudar, resolvi confiar na justiça do Senhor. Hoje resolvi mudar, resolvi perdoar. Hoje resolvi mudar, resolvi confiar na justiça do Senhor. Meu irmão, vamos levantar, cantar junto essa música. Creio que não sair daqui essa noite com algo mal resolvido dentro do seu coração. Creio que Deus tem muito a falar conosco sobre o perdão, e não é da vontade de Deus que você saia hoje talvez com um peso no coração,
Irmão, isso aí não te pertence. Isso aí Jesus já levou na cruz. Lembra daquela dívida que você, naquela via que ficou tem 3 vias. Uma ficou com você, uma com aquela pessoa que te magoou e a outra foi com Deus. Se você ainda está com essa na mão, coloca hoje nos pés da cruz, irmão. Isso, você não sabe o bem que isso vai fazer para você mesmo. Libera o perdão, irmão. Deus não quer te ver com peso no coração. Não quer que coisas do passado talvez influenciem o seu dia a dia. Amém? Vamos cantar juntos de novo essa música. Depois eu quero que você abrace o seu irmão. E nós estamos em pouca gente hoje. Abrace no mínimo 10 irmãos. E se você tiver algo para falar com ele, meu irmão, pisei na bola contigo. Resolva. Fala com ele, ora com ele. Se você sentir no coração de pegar alguém e orar com essa pessoa, ore. Mas não saia daqui hoje com essa ausência do perdão no coração. Isso aí te faz mal. Isso aí não cria barreiras. Isso aí impede que impede que nós identificamos o agir de Deus na igreja. Então, irmão, vamos cantar de novo. Depois eu quero fazer uma bagunça aqui. Você abraça o seu irmão, no mínimo 10, e fale com ele. Se for preciso, ore com ele. Amém.